A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, do capítulo 3, do versículo 7 ao 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para que não dissessem quem ele era. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes, nós ficamos impressionados com este fenômeno que Jesus conseguia atrair multidões. Porque se a gente parar para pensar, na época de Jesus, não havia os instrumentos tecnológicos, os instrumentos que nós usamos hoje. Por exemplo, a mídia, né? Os meios de comunicação, nem se pensava. Um telefone, iluminação, som, não é? É tanto que Jesus ele usava uma técnica bem rude, que era entrar na barca, se afastar um pouquinho dentro da água, e a multidão na areia, na beira da praia, ficava ouvindo quando ele fazia os seus discursos, que era uma forma de falar e as pessoas ouvirem. Pela água a gente vê que o som melhora, não é? Então, mesmo assim, o que está me chamando a atenção é esse povo todo, como é que esse povo se comunicava, essas regiões. A gente viu aqui muita gente da Galileia. A Galileia foi a região que Jesus escolheu. Não é como se fosse um estado assim do Rio Grande do Norte, só que tudo pequeno, menor, é claro, mas só para a gente ter ideia. E lá nessa região da Galileia ficava localizado o mar de Tiberíades, que é de água doce, e tinha os pescadores. Foi aí onde Jesus começou o seu trabalho de se comunicar com aqueles homens, com a gente daquela área ali, falando do reino de Deus e chamando e formando os seus discípulos. É tanto que aqui no capítulo 3 de São Marcos, o Evangelho de São Marcos é o menor, só são 16 capítulos, e ele tem a preocupação de 2 pontos importantes para que nós guardemos bem na memória. O primeiro, o Evangelho de São Marcos, que foi o primeiro catecismo dos primeiros cristãos, isso no ano 54 depois de Cristo, ele ensinava as comunidades que estavam sendo formadas na época, logo no início do cristianismo,
ensinava quem era Jesus. E a preocupação de São Marcos é dizer que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o primeiro ponto, não é? E o segundo ponto é o segredo de São Marcos, do evangelista. Quando vocês viram aqui, Jesus dizendo que, ordenando que não dissesse a ninguém quem ele era, para os espíritos maus. E também para quando Jesus fazia uma cura, mandava que a pessoa fosse, né, em paz, voltasse curado, mas que não dissesse a ninguém. A gente às vezes fica até se perguntando, mas uma coisa tão boa, por que não dizer? Não é? Sim, mas sabe o que é? É porque Jesus é o Messias. E ele está se revelando aos poucos. Ele não quer que as pessoas pensem que ele vem logo para resolver os problemas conforme a ideia que se tinha do Messias, como um rei que trazia um planejamento, um plano, né, de ação política, social, econômica, que tirava as pessoas de situações de pobreza, de miséria, de desemprego, de fome, e que ia ter uma vida mais saudável. Então Jesus quer mostrar que o reino de Deus que ele traz não é deste mundo, não é nesta ordem política, como quem vem executar um projeto, mas Jesus é o Messias, o Filho de Deus, que tem um reino, uma proposta que transcende essa realidade humana. Ele vem trazer uma libertação total, que o povo todo esperava essa libertação. Mas não é uma libertação econômica ou social ou política, é uma libertação integral. A pessoa toda e todas as pessoas dentro de uma linha de salvação eterna que Deus preparou, né? Então Jesus começa assumindo a situação do povo oprimido, e por isso que ele ouve as queixas das pessoas, as doenças, ele vê e ele ajuda, né? Os empobrecidos, ele vem em defesa dos empobrecidos e marginalizados. E a gente observou que até os adversários de Jesus reconheciam como Filho de Deus. Os demônios é adversário de Jesus ferrenho e quer derrubar, não é, essa possibilidade. Portanto, a gente tem que entender essa força de Deus, de atração, as pessoas vêm a Ele, não é, para ouvir Jesus, né? E para saber as coisas que Jesus fazia. Eles vinham motivados por isso. E a gente pergunta, o que é que Jesus fazia? Ele anunciava a palavra, não é, do reino de Deus, o evangelho. Ele curava os doentes, ele expulsava os demônios. A gente encontra no evangelho muito esses momentos, né? E perdoava também os pecadores, entrava nas casas das pessoas, jantava com esses homens e mulheres, e assim ele ia começando um trabalho completamente diferente, porque os chefes e os grandes, eles viviam de orgias, né? Aproveitando a situação da miséria do povo para cada vez mais usufruir as benesses com os recursos, né? Explorando a sociedade. E assim Jesus vai desmantelar esse esquema. Por isso que os grandes, eles queriam eliminar Jesus, porque Jesus estava revolucionando. E isso para nós hoje também é uma questão que deve ser bem debatida, né? Refletida, e o Evangelho vai iluminando. Nós não podemos agir pelas nossas próprias ideias, né? Nós temos que nos deixar guiar pela palavra de Deus. Rezemos dizendo: ó incansável Mestre, por onde passas arrastas multidões sedentas de tua palavra e curas todos os que tinham alguma doença. Impele-nos a sermos solidários com quem precisa de nosso auxílio, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 3, do versículo 7 ao 12.
Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.